necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um trabalho de vida. Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. Esse livro, por certo, será um documentário. Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é os bastidores do espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e que eu recomendo a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. Perry também é um aprendiz. E é um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim. Perry, bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento, né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos espíritos. Eu diria que o livro é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser entender o que é o espiritismo e principalmente o que tem sofrido o espiritismo no Brasil. E aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações e experiências dessa época. Formulo votos do coração e do pensamento para que a obra atinja o seu mistério, consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano. É por isso que o livro ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece todo segundo sábado do mês, com o programa Memórias e Reflexões. Sempre na companhia de César Perry de Carvalho, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira e ex-presidente da USE São Paulo. Esse programa é baseado na obra do Sr. César, porque quando eu fiz a primeira grande entrevista com César Perry,
Ele me presenteou com essa obra, Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões. Claro, fui ler a obra e vi que ela estava repleta de informações importantes, atinentes ao movimento espírita brasileiro, né? Então, sem sombra de dúvida, né? Fiz o convite a Sajapé, ele topou a gente trazer essas memórias num formato de live já. E aqui estamos já, sempre no segundo sábado do mês. Pessoal, temos 8 programas. Cada sábado um programa diferente, tá? E também cada domingo um programa diferente. Passam por aqui conversando conosco Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, sobre Leon Denis, o César Perry nesse programa, o Carlos Sete Bastos, sobre documentos, fontes primárias, no programa CSA e fontes primárias, Leonardo Marmo Moreira, num programa sobre Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, e nos domingos também temos 4 programas, um a cada domingo. No primeiro domingo, Hermínio C. Miranda, o grande escriba, com sua filha, Ana Maria Miranda. No segundo domingo, o metro que melhor mediu Kardec sobre a vida e a obra de Herculano Pires, com sua filha, Heloísa Pires. No terceiro domingo, o programa Resenha Literária, todo ele sobre livros, com o pesquisador e documentarista espírita Silvio Mariano. E no quarto domingo, o programa Bezerra de Menezes, um Kardec brasileiro, com Luciano Klein, historiador e biógrafo do Dr. Bezerra. Então, 8 programas já. Hoje, vamos ter esse programa com o Chajapé, e amanhã já convido vocês para o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, com Dona Heloísa Pires. Amanhã, às 20 horas, no nosso canal. Né? Então, sempre, sábado e domingo. Né? Agora, os programas ficam aí no YouTube, vocês podem ver quando melhor lhe aprouver. Tá bom? Vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de encontrar César Perry de Carvalho e trazer aqui suas memórias, suas vivências. Ele que conhece o movimento espírita por dentro. Foi dirigente das 2 maiores instituições espíritas do Brasil. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, sem mais delongas, colocando o César Perry aqui na telinha com vocês. Já estamos aqui com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB, da USE, orador espírita, escritor. Eu posso dizer, César Perry, um pensador espírita também, né? Seu César Perry, muito boa noite. Como vai o senhor? Tudo bem? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham. Estamos aí à disposição para mais um diálogo, né? Seu César Perry, olha, eu adquiri um livro recentemente, né? Esse livro aqui, Leopoldo Cirne, Vida e Propostas para um Mundo Melhor. O autor é Antônio César Perry de Carvalho, né? Meu amigo, me diga uma coisa, seu César. Pessoa que chega numa livraria e encontra sua obra e a figura de Leopoldo Cirne, né? Por que é importante a gente conhecer uma personalidade como essa, né? Um espírita atuante, em quadra passada no movimento espírita. Sem dúvida. Leopoldo Cirne, ele teve uma atividade intensa na FEB, iniciando como vice-presidente, né, de Bezerra de Menezes, substituindo, durante 14 anos foi presidente da FEB, período que ele deu aí organização à FEB, organização federativa, um documento aprovado na gestão dele, a construção e inauguração do prédio da FEB, a instalação dos cursos de Esperanto na FEB, estímulo no Brasil, e também os preparativos para a introdução de aulas de espiritismo para crianças na FEB, e estimulando isso para os centros e também nos centros, estimulando para que se criasse atividades de assistência social.
Ele foi uma figura marcante no período da FEB e depois, entre aspas, ele foi exilado, né, da FEB, mas manteve as suas atividades específicas, independentes, até sua desencarnação em 1941. É um grande vulto do espiritismo nacional. Seu César, eu entrevistei o Luciano Klein. Ele afirmou que a gente pode dizer que o Leopoldo Cirne foi o sucessor de Bezerra de Menezes, né? Ele era vice-presidente, assumiu com a desencarnação, e ele, na verdade, é ele que concretizou algumas coisas que eram propostas de Bezerra. É isso que passa batido, né, na história do espiritismo brasileiro. Bom, então tá aí, não é? Mas, seu César, meu livro está faltando uma coisa aqui na primeira folha, viu? Está faltando um autógrafo seu. Tudo bem. Espere em agosto, não é? Esse autógrafo está aqui. Seu César Pérez vai estar aqui no Recife. Vai estar no Isso. Maria Dolores, da querida amiga Silvinha Campos. Um beijo, Silvinha. Lá no Maria Dolores, o senhor vai falar sobre as epístolas de Paulo, não é, seu César? Exato, exato. E na Casa dos Humildes, claro, eu pedi a seu César para a gente, né, trazer essa biografia, né? Seu César falar sobre Leopoldo Cirne, né? Exatamente. Estaremos à disposição. Vamos lá. Seu César, hoje, sempre nas suas memórias, o que eu acho fabuloso, como o senhor fez a sua autobiografia, né? Hoje a gente vai ver como figura central da nossa conversa, Dona Célia, sua esposa, né? Não há nada nas memórias do César Pérez onde não tenha no seu bojo, né, o movimento espírita, né? Desde a juventude, passando pelo casamento, e permeia a atividade profissional do casal, né? Sempre nas casas espíritas, né? Seja em São Paulo, Araçatuba, Brasília. Então vamos lá. Seu César, período de 69 a 72. O senhor se casa com Dona Célia, ela se forma em magistério, né? E fazia licenciatura em Penápolis. O senhor declina a licenciatura, qual foi? Seu César, eu fiquei admirado. 40 quilômetros por dia ela fazia, não é? E mais na frente também fez faculdade em Jales, também no interior, não é? E tendo como prioridade os filhos, não é? Então, esse nicho de Dona Célia na educação, impressionante, né? A disposição dela. Conte um pouquinho sobre essa fase. Sim, quando nos casamos, ela estava já iniciando a licenciatura em ciências, né, numa faculdade de filosofia e ciências de Penápolis, e junto com colegas, elas alugavam uma van, né, que ia e voltava num período do dia. E mais à frente ela completou, né, essas licenciaturas numa faculdade em Jales, primeiro na área de biologia e depois na área de pedagogia. Aí ela completou, né, o ciclo de formação dela. Seu César, o senhor atuava junto à reitoria da Unesp, o senhor em São Paulo, vinha para casa os fins de semana, não é? O senhor estava aguardando o final do ano letivo dos meninos, já para fazer essa mudança, e essa mudança vai acontecer. Foi uma mudança muito impactante para a Dona Célia? Sem dúvida, porque até então a Célia havia morado apenas em Araçatuba, embora fizesse sempre algumas viagens conosco. Mas eu já havia residido em São Paulo, né, no período da infância e durante a minha juventude, toda a minha vida, estive costumeiramente em São Paulo, Rio de Janeiro, estava acostumado com a vida em cidade grande. Mas ela realmente passou por uma fase aí de adequação mais complicada, mas superou. Bom, aí a gente vamos adiantar um pouquinho. O senhor já pró-reitor da Unesp, tá? Pesquisador da USP, e nessa mesma época, seu César, o senhor vai assumir a presidência da UJ, né?
Dona Célia vai ser diretora do Departamento de Educação da USE e vai participar daquela proposta, né, de uma campanha importantíssima para o movimento espírita brasileiro, a campanha Viver em Família. Foi isso mesmo? Isso mesmo. A campanha Viver em Família nasceu da USE, foi proposta ao Conselho Federativo Nacional da FEB, foi aprovada na reunião de final do ano de 1993 e foi implantada em 1994, aliás, com o lançamento em São Paulo. E a partir daí, a Célia, como diretora de educação da USE, ela assumiu a coordenação dessa campanha no estado de São Paulo. Então, essa campanha Viver em Família, ela teve, sim, um espraiamento e uma repercussão muito grande no estado de São Paulo e também no Brasil, e gerou livros, né? A Célia, por exemplo, coordenou esse livro, né, editado pela USE, Família e Espiritismo, como foram lançados outros livros, né? A Família, Espírito e o Tempo, Laços de Família, também pela USE, retratando, né, relatando todas essas experiências daquele período. Bom, em 95, Dona Célia resolve voltar aos estudos, né? Então, vai fazer sua especialização em magistério, vai fazer mestrado. Seu César, uma coisa que eu achei interessante, que em 99 ela vai defender uma dissertação sobre os professores da família Perry. Tá? Queria que o senhor falasse desse retorno dela aos estudos e sobre essa dissertação. Então, em São Paulo, junto à Unip, né, ela fez um curso de especialização gerando uma monografia, que é essa que eu estou mostrando aqui a vocês, né, que é intitulado o trabalho dela, Profissão de Professor em Família de Imigrantes Italianos. Com base nessa monografia que ela defendeu na especialização, ela ingressou no mestrado, também na Unip São Paulo, e defendeu em 1999, foi aprovada, né, como mestre em educação, e gerou esse livro aqui, já publicado em forma de livro, né, que é bastante significativo também, mostrando a história de vida, a profissão de professor em uma família de imigrantes. Nessa dissertação de mestrado, nesse livro, ela resumiu a vida no magistério de 11 familiares nossos, né, da família Perry, e consultando, inclusive, aquilo que se chamava diários de classe, né, que o professor fazia naquela época. Então, é um livro muito rico, né, retratando experiências de vida de professores, e no nosso caso, da nossa família Perry. Bom, aí chega o momento da sua aposentadoria na Unesp. Tá? Veio o convite para vocês atuarem em Brasília e Dona Célia resolve se aposentar também. Tá? Seu César, vocês chegam em Brasília, ela vai ser contratada pela Unesco, ela vai colaborar com o Enem. Eu queria que o senhor, só para a gente situar o contexto, quem era o ministro da Educação da época, viajou por várias cidades, indo até Zurique, na Suíça. Foi isso mesmo? Isso mesmo. Ela foi contratada como consultora da Unesco, prestando serviço junto ao INEP, né, uma autarquia do Ministério da Educação, na gestão do Paulo Renato, como ministro da Educação. O presidente da República era Fernando Henrique Cardoso. Então, toda a proposta do Enem surgiu dentro daquele governo. E ela trabalhou na implementação no Brasil e depois na certificação, né, que acontecia em vários locais, e em Zurique, na Suíça, atendendo, então, a exames, né, do Enem de brasileiros que eram radicados lá. Seu César, o casal já em Brasília frequentava uma sociedade espírita e já tinham alguns encargos na FEB. Né? O senhor, em 2004, vai ser eleito diretor, que Dona Célia vai fazer parte dessa equipe, não é verdade? E
a gente viu as viagens profissionais, e no movimento espírita, a Dona Célia também vai viajar a várias cidades, indo, né, aos congressos espíritas mundiais. E eu quero lhe perguntar uma curiosidade minha, né? O senhor estava naqueles dois grandes congressos, né, do Bicentenário lá na França e naquele outro de Portugal. Sim, em 1998, né, houve o segundo Congresso Espírita Mundial promovido pelo SEI. O primeiro foi em Brasília, em 1995, o segundo foi em Lisboa. E participei da organização de toda a preparação do Congresso Mundial de Paris, em 2004. Seu César Perry, eu queria tocar num assunto com o senhor, en passant, um voo rasante mesmo, sem demorar muito. Seu César, até na gestão do senhor, em todas as gestões, né? O senhor sabe que a crítica fácil existe, né? Eu sempre ouvi falar que os congressos da FEB não eram congressos, eram aquelas palestras longas, seminários. Seu César Perry, aí se falava muito nos congressos históricos. Lá, lá na França, aquele em Barcelona. Hoje, eu fiz um programa com o Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, né? E quando a gente vê, seu César, porque a distância no tempo, não é? O pessoal não conhece muito bem aqueles primeiros congressos, tanto lá na França como até o de Barcelona, tinha muito mais de espiritualismo do que espírita. Participava aquele espiritualista Papus, né? Aquele barbudo, né? Leon Denis verdadeiramente foi o presidente, mas havia controvérsias já de espiritualistas que não aceitavam as teses espíritas. Então, veja bem, a gente tem um olhar crítico com o que é realizado aqui no Brasil, mas os congressos lá na França também, em Barcelona, tiveram problemas da mesma forma, não é? A todos aqueles congressos internacionais promovidos no final do século XIX e até o início da época da Segunda Guerra Mundial, depois eles foram interrompidos, na verdade eram congressos espiritualistas, né? E que incluía a vertente espírita, mas várias vertentes místicas e esotéricas também. Essa era uma característica. Mas as lideranças espíritas tinham uma bela de uma atuação. Amália Domingos Soler, no final do século XIX, né, lá na Espanha, e depois nos outros, principalmente na França, Leon Denis, Gabriel Delane, né? Em Glasgow, nós tivemos também outras figuras notáveis das ciências psíquicas, né? Ou seja, espíritas que estavam fazendo pesquisa sobre mediunidade. Foi uma característica, assim, daquela época. Bom, o senhor e Dona Célia, na sua gestão, fizeram uma viagem a Minsk, na Bielorrússia, para o lançamento da primeira obra psicografada por Chico, traduzida para o russo. Lá. Eu queria que o senhor falasse como foi esse evento na Bielorrússia. Mas, seu César, me permita uma pergunta. Quem financiava essa viagem? Era o próprio César Perry? Esses livros foram, na realidade, pela primeira vez, um evento espírita realizado em países do antigo domínio soviético. Em novembro do ano de 2009, foram lançadas obras de Chico Xavier, traduzidas para o russo, e também de Allan Kardec, traduzido para o russo. É importante, então, que foi um evento marcante, um seminário, né? E só havia lá pessoas que falavam russo, residentes em Minsk, e o tradutor das obras, que era o Spartak Severin, que traduzia do francês para o russo, ele serviu de intérprete. Então, as nossas palestras tinham os slides em inglês, a gente falando em inglês e ele traduzindo para o russo, lá para aquele povo que teve aí um nítido interesse
e os livros se esgotaram em 2 dias, todos os livros que estavam lá disponíveis. Com relação aos custos das viagens, as minhas viagens eram financiadas ou pela entidade que convidava ou pela entidade que patrocinava a questão de passagem. Agora, com hospedagem, estadia, a gente arcava também com as despesas. As viagens da Célia eram todas elas mantidas por nós, pelo casal, responsabilizando pelas despesas dela. Mesmo que ela tivesse alguma atividade é, concomitante àquilo que nós estávamos realizando. Seu César, me permita, nesse momento, para o pessoal não achar uma leivogia, um atrevimento eu ter feito essa pergunta ao senhor, porque o seu César fez questão de declinar isso na sua autobiografia, para ficar bem claro, né? Seu César fez muito bem, quer dizer, não é uma pergunta atrevida, né, seu César? Tá? Não, de forma nenhuma. Seu César, a dona Célia vai participar das primeiras atividades de orientação sobre gestão aos centros espíritas. Eu me lembro dessa época, eu tenho até um livrinho que surgiu sobre essa orientação à gestão nas casas espíritas. Seu César, isso rendeu frutos? Sim, veja bem, toda a nossa experiência nasceu efetivamente com trabalho de base em Centro Espírita em Araçatuba, né? Nas instituições que nós participávamos da gestão e da fundação, como é o Centro Espírita Luz e Fraternidade. Depois isso se ampliou durante a nossa atuação na USE, né? No estado de São Paulo, gerando, inclusive, na época, uma apostila, e lá na FEB foi o trabalho que nós executamos dentro da Secretaria-Geral do Conselho Federativo Nacional, montando uma grande equipe de pessoas que tinham efetivamente experiência em centro espírita no Distrito Federal, e a Célia foi uma dessas que colaborou. E gerou muitos seminários, muitos eventos, e depois um curso virtual à distância pela FEB, que funcionou entre 2012 a 2015, até nós sairmos da FEB, esse curso foi extinto. Seu César, aí vem o ano de 2012, né? O senhor vai assumir primeiro, interinamente, a presidência da FEB com a doença do Nestor Majotti, né? Não era essa interinidade, havia entre vocês dois uma relação de amizade profunda, sua com Nestor Majotti, né? Naquele momento, o Nestor vitimado pelo câncer, seus senhores, foi um momento difícil. Falo do ponto de vista pessoal também, o senhor assumir aquela empreitada nessas condições? Sem dúvida. Nós conhecíamos o Nestor dos tempos das chamadas atividades ou movimento de mocidades espíritas do estado de São Paulo. Estou me referindo aos anos 1960. E depois o acompanhamos em várias ações no período que ele foi presidente da USE, em São Paulo, e essa amizade se manteve e nós o assessoramos, né, desde que assumiu a presidência da FEB. Aí, entre 13 e 15, aí sim, depois do trespasse, né, do desencarne do querido Nestor Majotti, seu César assume, né, em caráter efetivo, a presidência da FEB, né? Seu César, eu lhe perguntei isso há 2 anos atrás, sempre chega um aluvião de pessoas assistindo o programa, né? Na verdade, Nestor Majotti e César Perry, até hoje, foram os dois únicos presidentes da Federação Espírita Brasileira que não eram rustenguistas, é isso mesmo? Isso mesmo. Até hoje, somos dois únicos ex-presidentes da FEB não rustenguistas. Que milagre foi esse, seu César? Que raio foi esse que caiu 2 vezes lá na FEB? O Nestor, ele foi levado pelo Tizing, que era um grande amigo dele, né, presidente, e depois ele foi conquistando, né, os companheiros e se dedicando, acabou sendo eleito presidente. E nós
assumimos a vice-presidência por indicação do Nestor, e quando ele se adoentou e pediu um afastamento, que foi definitivo, né, ele nos indicou para assumirmos a presidência da FEB. Só essa razão. E só durou no período dessa influência, porque depois, evidentemente, ficaram claras, né, as resistências às nossas posições doutrinárias, né, e de gestão e de movimento dentro da FEB. É por isso que eu vou lhe fazer essa pergunta agora, porque no segundo semestre de 2012, vocês vão apresentar toda a diretoria da FEB, né, a proposta de criação dos NEPs. Né? Seu César, essa pergunta que eu vou lhe fazer, a forma como eu vou lhe fazer, a gente está refletindo ela no hoje, porque a Federação Espírita Brasileira encerrou os NEPs, né, em seu âmbito. Mas naquele primeiro momento que o senhor apresenta a proposta, a aceitação da diretoria foi total, completa? Entre os presentes, né? Eu diria que tinha ali algum diretor ou vice-presidente que não estava presente naquela reunião, mas entre os presentes tem a ata disso, foi aprovado por unanimidade. E começamos ainda no segundo semestre de 2012 a implantação, com reuniões, já gravações, mas depois só no início de 2013 é que houve um grande seminário público, né, de apresentação, onde estavam presentes também vice-presidentes da FEB. Agora, depois disso, com a nossa saída repentina e abruptamente, encerraram as atividades do NEP na FEB, centralizado ali na sede, tudo, mas depois, com o tempo, nós verificamos como foi boa essa dissolução desse NEP central, porque a ideia pegou pelo Brasil afora, independente daquela posição da FEB, e surgiram hoje centenas, perto de 200 NEPs funcionando de uma forma autônoma em várias instituições do Brasil e que gerou, inclusive, o NEP Brasil, que é uma reunião virtual, né, vamos assim dizer, desses NEPs que são autônomos. Foi altamente positivo. Bom, o senhor tirou da minha boca, eu ia perguntar se era lamentável, né? Essa dissolução do NEP pela FEB, mas já vi que não, graças a Deus, né? O NEP está aí atuante, e um abraço para uma grande trabalhadora do NEP, que é Cristiane Mascarenhas, que é gente aqui da terrinha, viu, senhor César? Pernambucana da Gema, e faz Eu conheço. fantástico, eu sei. Ela me disse que teve o prazer de visitá-lo na sua residência, né? Esteve lá com o senhor, dona Célia. Na sua gestão, dona Célia foi diretora junto à secretaria da FEB, né? Ela ficou muito impactada pela forma como foi conduzida a eleição cuja qual o senhor não foi reeleito ao cargo, né? Eu já sabia, já entrevistei o senhor, mas eu não sabia, não é, que a esposa também, dona Célia, feriu muito a sensibilidade dela nesse momento, senhor César. Então, veja, a Célia já colaborava na equipe da Secretaria-Geral, né, do Conselho Federativo Nacional. Mas, na eleição de 2013, quando nós fomos eleitos, no começo do ano, presidente efetivo da FEB, ela foi eleita diretora da FEB. Então, ela era efetivamente uma diretora da federação, da instituição. E, nesse período de tempo, do NEP, inclusive, em 2014, ela coordenou a organização desse livro aqui, com toda a equipe do NEP, O Evangelho segundo o Espiritismo, Orientações para o Estudo, né, que foi lançado no último congresso brasileiro realizado no país, que foi em 2014, em homenagem, na época, né, aos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando, no momento da eleição, onde o nosso nome foi rejeitado e foi eleito um outro presidente, uma outra chapa, mas ela tinha mandato ainda, de pronto ela renunciou durante a reunião por discordar de todo o modus operandi daquele processo eleitoral. Seu César Pedro, o período de
13 a 15 a sua gestão na FEB, né? Eu queria lhe perguntar como o senhor gostaria de ser lembrado, ou melhor perguntando, qual marca o senhor salienta dessa sua gestão? Uma marca que o senhor gostaria que fosse lembrada? Primeiro, de valorização e de expansão de atividade do Conselho Federativo Nacional da FEB, mantendo uma certa independência da própria diretoria da FEB. Era essa a nossa ideia, para se caracterizar como um movimento das federações estaduais reunidas com a chancela da FEB, sem dúvida nenhuma, mas mantendo aí uma certa independência e também a semelhança do que acontece com os conselhos de administração das grandes empresas. E um dinamismo, que é o que a gente estava imprimindo ao Conselho Federativo Nacional com várias ações. A outra questão era o esforço de rever toda a proposta de ação junto às crianças e aos jovens para uma adequação à realidade que nós estamos vivendo no contexto social. E a outra proposta que a gente desenvolvia era de uma ampla difusão das obras de Allan Kardec, inclusive estímulo à realização de estudos, que foi durante a nossa gestão que, pela primeira vez na história da FEB, primeira vez em toda a história da FEB, que foram implantados os 5 cursos das 5 obras básicas de Allan Kardec. Então, esses foram os nossos esforços, né? E de respeitar as características e a diversidade do movimento espírita dos diversos países. Bom, então, seu César não foi reeleito, vai retornar a São Paulo e é convidado por Júlia Neso para colaborar com o CCDPE, Eduardo Carvalho Monteiro, né? Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa, Eduardo Carvalho Monteiro, em São Paulo, né? Desde aquele período até hoje, essa colaboração com o CCDPE perdura? Sim, inicialmente eram atividades, cursos presenciais, e hoje nós mantemos semanalmente, até agora, atividades virtuais, né, junto à CCDPE. E sem falar que esse último livro que nós lançamos, né, Leopoldo Cirne, Vida e Propostas por um Mundo Melhor, é uma coedição do CCDPE de São Paulo, junto com a cocriação de Araçatuba. Seu César, e também em 2019, o senhor e sua família vai coordenar os estudos sobre as epístolas de Paulo, né? Baseado no seu livro e também a obra do Chico, Paulo e Estevão. O senhor vem a Recife em agosto, vai abordar esse tema no Maria Dolores, aqui no Recife. Seu César, sua ligação, eu percebo isso há muito tempo, o senhor tem uma ligação de afeto muito grande, uma ligação espiritual com o apóstolo Paulo. É verdade isso? Nós temos um interesse, um respeito muito grande pelo vulto Paulo de Tarso e pelo que ele representou naquela história difícil, né, dos primeiros tempos da disseminação das ideias de Jesus pelo Império Romano. Então, considerando, né, o papel dele na consolidação do cristianismo, como autor dos primeiros textos, vamos assim dizer, registrando as ideias e propostas de Jesus, e pelo exemplo de vida dele, de superação sempre, é que nós o respeitamos e homenageamos, estimulando, né, o estudo e a reflexão das suas epístolas. Bom, seu César, o Nestor, antes do senhor ser presidente, ele foi presidente da FEB, e a esposa do Nestor Machotti, seu César, me tira essa dúvida, ela nunca teve um cargo diretivo, não, na gestão do marido? Existe uma diretoria executiva da FEB que ela nunca participou, que a Célia foi diretora da FEB, né? E existe o conselho diretor da FEB, que são os 4 vice-presidentes.
A Marioni nunca participou nem de uma coisa nem de outra. Ela coordenou, na verdade, uma área do Conselho Federativo Nacional, que não tem nada a ver com a diretoria da FEB em termos administrativos. Por que eu lhe fiz essa pergunta, né? Agora vem a pergunta realmente que eu queria chegar. Então, a gente pode dizer, seu César, que Dona Célia é um caso único de esposa de ex-presidente, tanto da FEB como da UGE, que assumiu cargos na gestão do marido. A gente pode dizer isso? Pode, exatamente. Isso confere com a realidade histórica, né? E a Célia sempre participou, junto conosco, das atividades espíritas, inclusive em cargos diretivos. E ao longo da nossa convivência, já são 52 anos, né, de casamento, ela tem sido sempre uma companheira ativa e dedicada. Fale um pouco das atividades de Dona Célia hoje, na atualidade, seu César. Na atualidade, a Célia colabora com o Grupo Espírita Casa do Caminho, que nós participamos de reuniões mediúnicas semanais e participamos também da escala de expositores, né, em reuniões públicas, né, da Casa do Caminho. E ela também colabora em atividades virtuais do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, que é o CCDPE. Independente disso, ela sempre tem também alguns convites de palestras virtuais, né, que é o que se faz rotineiramente em nossos dias, atendendo aí, às vezes, solicitações de várias cidades do país. Quando o senhor vier em Recife em agosto, Dona Célia vai lhe acompanhar ou não? Não, não, Não. não vai. Normalmente, como eu viajo com uma certa assiduidade, né, ela nem sempre ela me acompanha em Recife, não será possível. Eu perguntei, que volta a dizer, quem não assistiu aquele programa, né? Seu César e Dona Célia passaram a lua de mel aqui no Recife, né? Em Boa Viagem. Como era o nome do hotel, seu César? Era Hotel Boa Viagem. Hotel. Na época era um hotel da moda na praia, né? No bairro de Boa Viagem. E há uns 10, 15 anos atrás ele foi demolido e hoje construíram um edifício enorme no lugar dele. Boa Viagem deu sorte ao casal, tá vendo? Casamento longevo, né, seu César? Olha, seu César, duas perguntas que eu tenho que fazer ao senhor na noite de hoje, né? Seu César, o Rio Grande do Sul está passando por essa catástrofe, não é? Estado de calamidade pública, e é um movimento espírita pujante. Eu tenho amigos do movimento espírita gaúcho em Santa Maria, né? Eu imagino um homem feito César Perry deve ter, nesse momento lá no Rio Grande, muita gente, né? Seu César, sua palavra de solidariedade ao povo espírita gaúcho e ao povo em geral. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE, ela tomou uma iniciativa efetiva, né, de apoio a vítimas das inundações lá do Rio Grande do Sul. E ela divulgou, e nós estamos divulgando, através do Facebook, através das nossas WhatsApp, que a USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, apoiando uma iniciativa da Federação do Rio Grande do Sul, que criou um fundo de apoio emergencial ao Centro Espírita de lá, centros espíritas afetados, comprometidos pelas inundações. E então é uma campanha que se chama Solidários Seremos União, que é uma frase tirada de uma mensagem de Bezerra, psicografada por Chico Xavier. E aí é indicado, inclusive, né, o Pix desse Fundo de Apoio Emergencial ao Centro Espírita da FEGS, para que as pessoas possam colaborar. Então, nós estamos, sim, apoiando e, sem dúvida nenhuma, dentro dessa campanha também existe aí uma rede de vibrações, né, pelas vítimas. Fica aqui a nossa solidariedade, né, ao pessoal dos Pampas, já,
a toda Rio Grande do Sul. Seu César, e aí vem a pergunta final. Nosso programa hoje, dia 11 de maio. Seu César, amanhã é o Dia das Mães. Aqui, nesse programa, nas suas memórias, né, duas figuras são destaques. Né? Primeiro, a figura da sua mãe, Dona Bebé, a sua atuação como espírita e a influência que ela exerceu sobre o senhor foi imensa, né? E agora a gente acabou de ver também a figura de Dona Célia, mãe dos seus filhos, né? Uma palavra de saudação às mães espíritas e não espíritas do querido César Perry. Sem dúvida nenhuma. Então, nós temos que lembrar do papel, né, que as mães executam no ambiente dos lares, né, que é significativo, junto à atenção e toda a conformação e apoio ao equilíbrio do lar, e também a participação na orientação dos filhos, né? Sempre foi uma tarefa de grande envergadura, que isso é registrado em O Livro dos Espíritos, né? Por Allan Kardec, como é registrado também no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós não podemos deixar de citar que existe um livro, Mãe, Antologia Mediúnica de Chico Xavier, publicado pela casa editora O Clarim. Então, nós deixamos aqui aquelas pessoas que quiserem subsídios, né, para homenagearem, lembrarem, refletirem sobre o papel da mãe, esse livro, Mãe, Antologia Mediúnica de Chico Xavier, casa editora O Clarim. E deixamos aqui a todas as mães a nossa homenagem, o nosso respeito e a nossa expectativa para que esse sentimento de maternidade, esse papel de maternidade, possa continuar bem vivo, né, no seio das famílias e no seio da sociedade de uma forma geral. Bom, e seu César Perry, eu gosto muito do livro que o senhor indicou, porque conta a história do Dia das Mães, né? Logo na sua introdução, né? É um livro Exatamente. fantástico, né? E o Chico teve um contato com o espírito de Ana Jarmes, né? Teve um Sim. contato com ela. Seu César Perry, gratidão mais uma vez, viu? Cada passagem, suas memórias, a gente vai extraindo, né? Algo também de ensinamento para nossa caminhada espírita, tá? Exato. Gratidão. A prece final, como sempre, com o senhor, seu César. Então, vamos inicialmente render a nossa gratidão à espiritualidade, aos nossos amigos espirituais vinculados ao trabalho do Bruno em Recife, a toda essa obra de divulgação da mensagem espírita, e no dia de hoje em especial, que as nossas preces, sentimentos de gratidão, de reconhecimento e de homenagem sejam levados às nossas genitoras e aos lares de todos aqueles que estão nos acompanhando nessa apresentação. Que possa haver paz e saúde em todos nós e gratidão às nossas mães. Bem, pessoal, então, próximo mês, no segundo sábado, estaremos aqui com mais um Memórias e Reflexões. Claro que eu vou dedicar esse programa também à minha mamãe. Segundo ano, no Dia das Mães, que eu não vou ter, vou ser por perto, mamãe, em corpo físico, mas espiritualmente, tua presença vai estar junto a mim. Te amo, minha mãe, não te esqueço. Seu César Perry, olha, em agosto, não só o autógrafo, viu? Vou lhe dar um abraço, viu? Pessoalmente, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Paz e bem. Até lá. Até lá.